Agora eu vou apresentar para vocês mais um quadrinho BR. E é um quadrinho antigo, a história, ou melhor, as histórias são lá da década de 80, mas essas histórias foram republicadas em 2017 pela Mitos. E é um quadrinho espetacular. Estou falando de Hantar. Imaginem só, Mozart Couto e Mike Deodato juntos num quadrinho pós-apocalíptico. É isso mesmo. Tá curioso? Fica aí comigo até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só, a gente vai ver esse quadrinho aqui, ó, Hantar, um quadrinho muito bacana. E eu reli esses dias, né, e falei, cara, vou apresentar esse quadrinho aqui. Pode ser que tenha gente que não conheça, e é um quadrinho muito bacana. Eu não sei se é muito fácil de encontrar esse quadrinho. Se eu não me engano, eu vou pedir desculpas para vocês, eu não pesquisei isso, mas se eu não me engano, é possível encontrar esse quadrinho aqui ainda na Amazon e a preço assim, ó, baratinho, tipo R$15, alguma coisa assim. Se eu encontrei, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá bom? Esse quadrinho aqui é um quadrinho muito bacana, porque são histórias lançadas na década de 80 por Deodato pai, Deodato filho e Mozart Couto juntos. Vou mostrar isso aqui para vocês. Antes disso, só preciso lembrar todo mundo aí que eu venho solicitando aí o apoio de vocês para a gente fazer o pagamento do StreamYard pago, para a gente poder ter aquelas lives mais bacanas e mais importante do que isso, né? Mais lives durante o mês. A gente vem fazendo 3 lives semanais aqui no canal, desde que a galera aí começou a me ajudar via Pix. Então, esse pessoal que eu estou mostrando aí para vocês são as pessoas que me ajudaram agora, para a gente arrecadar o valor suficiente para pagar o StreamYard de agosto, tá bom? Olha, muito obrigado aí a vocês. A gente atingiu aproximadamente 1/3 do valor que eu preciso para a gente pagar o StreamYard. Eu lembro, o StreamYard a gente paga $25 e o dólar vem aumentando de forma assim assustadora nos últimos dias, né? Então quem puder me ajudar aí, ó, a chave Pix tá aqui na tela e eu deixo também na descrição, tá bom? Muito obrigado mesmo. E uma outra forma que você também pode me ajudar, e é muito bacana essa, porque eu recebo mensalmente esses valores e você não perde nada, nenhum centavo. São os meus links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar qualquer coisa ali, tá bom? Desde o gibizinho até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. Bom, galera, vamos lá. Vamos conversar então sobre Hantar. Olha só, galera, esse quadrinho aqui, depois eu vou mostrar ele bem de pertinho para vocês, como é comum aqui no canal. Vocês vão ver que artes espetaculares. Aqui nós temos compiladas as 3 histórias do Hantar e mais uma outra história que foi escrita antes, né, do Hantar se estabelecer como esse personagem aqui,
Mas, como é que eu posso dizer? Esteticamente já era o Hantar. Só que era uma outra questão, foi uma historinha de 2 páginas publicada anteriormente, e é uma historinha de aquele humor sádico, tá ligado? Assim, aquele humorzão que o titio gosta. Então, assim, na verdade, fisicamente, né, esteticamente é o Hantar, mas não é o Hantar, tá bom? E aí depois o Deodato pai e Deodato filho deram início aí a uma nova fase para aquela estética de personagem como o Hantar. A história, galera, aqui são 3 histórias independentes, tá bom? Na verdade, inclusive a terceira história, ela não se encaixa muito cronologicamente com as outras 2 histórias da edição, mas isso não tem muita importância. As histórias se passam aqui num futuro pós-apocalíptico, bem estilo assim Mad Max, né, carros e tal. Aliás, aqui só existe um veículo a motor cheio de armas e tal, não sei o que faz com que o dono desse carro se torne o governador de uma região ali, e ele mantém a região ali em braço de ferro porque ninguém consegue vencê-lo, afinal de contas ele tem aquela máquina de combate ali, né? E na primeira história, nós somos apresentados então ao Hantar e outros 2 amigos dele, né? Ele anda ali com esses 2 amigos, eles têm também um veículo, mas não é um veículo assim... O veículo não está em tão boas condições assim, e eles sofrem um ataque de alguns motoqueiros e tal, e aí a história se desenrola ali. São aquelas histórias para a gente desligar, não tem muita preocupação assim com grandes questões filosóficas e tal, é diversão, é tiro, porrada, bomba, em uma arte espetacular e um roteiro muito competente, porque como as histórias não têm muitas páginas, cada uma tem cerca ali de 15 a 20 páginas, mais ou menos, cada história, o roteiro ele tem que ser mais rápido um pouco, né? Mas assim, entrega muito, entrega tudo que a gente precisa para se divertir. Olha, muito bacana. Então nós temos essa primeira história, onde acontece ali uma questão e tal, e dos 3 personagens principais da história, vamos dizer assim, um deles perde a vida. Na segunda história nós temos mais ou menos uma continuação disso, né? É o Hantar e mais a companheira ali, que não é companheira dele assim, namorada dele, nada disso. Eles são companheiros de aventuras, né? Nada mais do que isso. E acontece ali uma outra situação também, que a história se desenrola e ali mais ou menos numa sequência da primeira história da HQ, tá bom? E aí depois nós temos uma terceira história, já sem a participação do Mozart Couto. As 2 primeiras histórias são arte do Mozart Couto, roteiros do Deodato pai, arte Mozart Couto, arte final Deodato Júnior, tá bom? A terceira história é só pai e filho, e aí sim é uma história um pouco mais filosófica, um pouco... traz mais algumas questões assim. Eu não me apego muito a isso, né? Então eu posso dizer para vocês que a parte de diversão dessa terceira história também está garantida, garantidíssima. E depois nós temos a quarta historinha da edição, que é uma historinha de 2 páginas, que é um humor assim, ó, cara, aqueles humor com final, putz, é isso mesmo? Cara, muito bacana, simplesmente sensacional. E ao final da edição nós temos alguns extras, né, com ilustrações. Olha só, a edição em capa dura, muito bacana, né? Foi lançada então, como eu já comentei, pela Mitos Editora em 2017, ó. A guarda toda branca. Aqui talvez pudesse ter uma arte, alguma coisa assim, né? Mas não faz falta. Olha só, frontispício, lindo, né? Do Hantar. E depois a publicação é toda em papel couché. Aqui nós temos expediente e paratexto, contando aí a época, falando sobre o quadrinho na época, texto escrito por Franco de Rosa, então já dá para saber que é um texto muito bem escrito, né? E aqui nós começamos com as histórias, olha só que bacana,
A arte aqui é um negócio assim fora de série. Espetacular. São dois gigantes do quadrinho nacional, né? Deixa eu passar mais algumas páginas aqui, mostrar alguma coisa da segunda história para vocês. Não, vou mostrar ainda aqui, ó. Olha que coisa linda. Meu, espetacular isso aqui. Não tem para ninguém, é uma coisa assim fora de série. Arte incrível, incrível mesmo. E as histórias são bem bacanas, né? E mais lá no finalzinho nós temos aqui então Vig, Visitante Intergaláctico, que é essa historinha aí com o Hantar antes dele ser Hantar, né? Mas muito bacana. E depois nós temos uma galeria de imagens, ó, muito bacana. Uma edição bem legal, não é uma edição com muitas páginas, né? Olha só, que legal, sensacional. Vamos fazer o seguinte, vai? Vamos virar aqui, ó, o ângulo da câmera para a gente poder dar uma olhada bem de pertinho. Só que para mudar o ângulo da câmera eu preciso virar a página, então se segura aí, porque eu vou virar a página agora. Vamos! O grande Hantar, olha só que bacana, um quadrinho aí, ó, nostálgico nos dois sentidos, tanto pelo fato das histórias serem lá da década de 80, quanto essa edição aqui também, né, esse encadernado, também já é uma peça aí antiga, né, foi publicada em 2017, olha só que coisa linda, pessoal, um quadrinho simplesmente incrível, ó, Mitos Books, 20 anos, comemoração aí dos 20 anos de início de atividades da editora Mitos, isso lá em 2017, hein? Tá aqui, ó, olha só, arte da capa do Mike Deodato Jr., a lombada, última capa, olha só que bacana, vamos dar uma lida aqui assim, ó, um mundo desolado, um deserto sem fim, numa terra onde a loucura impera e homens matam por sobrevivência ou capricho, um guerreiro não irá se curvar frente à crueldade dos saqueadores e à violência dos poderosos. Ele protegerá aqueles que lhe são caros, mesmo que o preço disso seja a sua própria vida. O nome desse guerreiro é Hantar. Criação da dupla de quadrinistas Deodato Borges e Mike Deodato Jr., pai e filho, Hantar ganharia força insuperável em duas tramas produzidas na década de 80, com o roteiro e desenhos de Mozart Couto, arte final de Mike Deodato. Conheça Janus, Ireva e o cão Boros, que junto com o nosso destemido protagonista enfrentam a desolação pós-apocalíptica. Além das histórias com Mozart Couto, temos uma trama onde Mike Deodato Jr. se junta com seu pai para lançar Hantar para o mercado norte-americano, numa história cheia de mutações e cientistas insanos. E de bônus, esse volume também contém a primeira aparição do personagem nos quadrinhos, numa curta história de humor. Os originais dessa obra ficaram perdidos durante décadas, e a Mitos Editora se orgulha de apresentar agora esse resgate de preciosidades do quadrinho nacional. Esse volume de 84 páginas também inclui artes do personagem realizadas para sua aparição na revista Jade Warriors, bem como uma arte inédita feita por Mozart Couto, especialmente para essa edição. Olha só que bacana, que bacana. Agora vamos dar uma olhadinha por dentro aqui, ó. Se preparem, porque a arte é espetacular, pessoal. Olha só, já começa aqui com esse frontispício monstruoso, né? Simplesmente sensacional. Aqui o paratexto, então, escrito aí pelo Franco de Rosa, né? Dando toda a contextualização da época ali. E aqui começa a história. Começa com o título Fome. Então nós temos aqui, ó, o trio, né? Passando aqui nesse veículo aqui, velho, mal acabado. E eles estão comentando ali que estão com fome e tal. E o Hantar tirando uma soneca aqui, porque ele usou algumas substâncias ilícitas aí.
e tá ali tirando o cochilo dele quando eles encontram esses motoqueiros aqui que são ladrões aí, né, do período ali. Olha só que bacana, o pau racha nessa história aqui. Aqui a gente já está na segunda história, tá bom? Logicamente eu estou pulando assim para não dar muitos spoilers, né? Onde nós temos o governador, que é esse cidadão aqui, ó, que ele tem aí um veículo que só ele tem naquela localidade ali, por isso ele se tornou o governador ali da região. Só que alguns rebeldes que moram ali naquele mesmo local onde o governador comanda, eles têm alguns rebeldes ali que têm uma máquina também, ó, e que eles estão aguardando a chegada de alguém que saiba utilizar a máquina, e o Hantar sabe e vai pra cima do cara. Olha, também uma história muito bacana. A terceira história é essa aqui, ó, essa aqui já sem o Mozart Couto, né? O Deodato faz tanto arte quanto arte final. Olha só, muito bacana. E temos a outra historinha curta ali que eu não posso mostrar porque são só 2 páginas, enfim, né? Eu não quero dar spoilers, então vamos só dar uma olhada aqui, ó, em algumas das artes, tá vendo? Que fazem parte aí dos extras da edição, né? Muito bacana. E aqui no final, então, biografia de Mozart Couto e Mike Deodato Jr., também do Deodato Borges. Olha só, que é o paizão aí do Mike Deodato Jr. Muito bacana, galera, uma HQ, ó, incrível, incrível mesmo. Adorei reler isso aqui, por isso eu resolvi trazer para vocês aqui no quadro Apresentando Quadrinhos BR. Espero que vocês tenham curtido aí. Se segura, vou inverter o ângulo de câmera aqui. Para isso eu preciso virar a página, hein? Vambora! Viram aí que quadrinho bacana? Olha só, quadrinho lá de 2017 com 84 páginas, né? Como a gente viu aí agora há pouco. Quadrinho da editora Mitos. Olha, quem diria, hein? A Mitos fazer um trabalho de resgate desse histórico do quadrinho nacional não é comum, hein? Então, 2017 aí a Mitos deu um presentão pra gente, trazendo essa HQ aqui, certo? Bom, deixa no campo de comentários se vocês conheciam esse quadrinho aqui, se vocês já leram esse quadrinho, ou se você não conhecia, ficou conhecendo através do nosso vídeo aqui. Deixe no campo de comentários, vamos bater um papo, tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo, eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir também, deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!